Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí, galera, eu sou o T e... reprints! Tem coisa melhor pra jogador pobre de Yu-Gi-Oh! Que em reprints? É bem complicado, hein? E muito bem, meus amigos, eu estou aqui para poder falar justamente sobre isso, falar sobre reprints. Estamos quase no range de falar sobre a nova Mega Team 2022, que vai dropar no mês que vem, eu acho. Tem tudo pra ser uma Mega Team muito maneira, já que a do ano passado também foi bem legal. Só que aí, eu quero usar um pouco disso pra falar de reprints, certo? Ó, meu Deus, lá vem o T falar de novo de um monte de coisa ruim, o cara só vê o lado negativo das coisas. Exatamente, amigo. Eu quero falar, mais uma vez, de umas paradas que, sinceramente, não sei por que são assim, mas que são muito prejudiciais. Tudo bem que a gente tá no ponto onde, provavelmente, nunca antes tiveram tantos reprints como tem agora. Provavelmente, nunca antes, as coisas foram, entre aspas, tão acessíveis. Provavelmente, nunca antes foi tão tranquilo para você ter as coisas como se é hoje. Com tantas coleções vindo com reprints com raridades altas, tá? Porque pra quem não lembra, essa parada de raridade fazia diferença. Hoje em dia, tem coleções que só lançam cartas super, cartas foil, o que era muito mais complicado antigamente, tá? Então, eu quero usar tudo isso para poder falar um pouquinho sobre reprints e como é frustrante. Como tudo no jogo. Tudo bem, dose expectativas, não é exatamente isso, é bolso mesmo. É o preço que eu pago pelo hobby que eu jogo e que às vezes frustra. Mas o assunto é esse, meus amigos, partiu, vamos lá. Muito bem, já prepara aí o seu rodo, já prepara o rodo, põe a água, já põe o pano dentro da água, dá uma torcida nele e prepara pra passar o pano daqui a pouco, tá? Beleza, então o que eu quero falar hoje? Reprints. Tá? Então, primeiro assim, os reprints, eles vieram, qual é o objetivo do reprint? A carta, ela é lançada em uma box específica, certo? Essa, às vezes é main collection, às vezes não. Geralmente, quando vem em box que não é main collection, ela é só um import do OCG. Mas, geralmente, a carta vem em uma box específica e ela é printada pela primeira vez ali. Esse é o print da carta, certo? Com o passar do tempo, é claro que o valor dessa carta não é estipulado pela Konami diretamente. A Konami não diz o preço que uma carta vale, teoricamente. Porque na prática, meio que ela diz. Porque se a carta é relevante pro metagame e ao mesmo tempo a tiragem dela é baixa na box, e com quem é que faz as cartas? É a Konami. Pode ter certeza que não é absolutamente aleatório a quantidade de cartas que vem nas boxes que ela faz. Pode ter certeza. Então, ela escolhe se vai ter um short print ou não. Se a carta vai vir menos ou mais. Por consequência, se a carta é muito procurada no metagame e ao mesmo tempo ela é difícil de ser achada na coleção, pode ter certeza que o preço dela vai ser alto para caralho, tá? Então, isso geralmente faz o preço da carta. Mas não é a Konami que põe o preço, são os jogadores, baseado na relevância da carta no metagame barra tiragem que ela tem dentro da coleção. Se uma carta, por mais que seja muito boa, mas vem muitas dentro da box, não tem por que o preço dela ser tão caro assim. Entende? E aí o preço acaba ficando barato. Se for relevante e for fácil de tirar, vagabundo pode colocar um precinho meio salgadinho, mas tudo bem. Não é nada estilo Prosperity, estilo Droplets, tá? Não é nada nesse pique. O Prosperity, por exemplo, eu tô aqui no site da MyPcards, tá? Aqui o Prosperity, ele tem um print até hoje, e a imagem tá horrorosa, né? Deixa eu até trocar essa imagem aqui, puta que pariu. Tenho que dar... Porra, mano, deu uma esticada forte na tela que ficou feião, hein? Foda-se. Vai ficar assim. Beleza, como vocês podem ver, esse Prosperity aqui, ele teve um print até hoje. E o preço dele é R$650, pelo menos aqui na MyPcards. Exatamente. R$650, uma carta que você é staple de deck e precisa de cerca de 3. Mas tudo bem, esse é o print da carta. Ela não teve reprint ainda, tá? Mas aí é que entra uma parada que, ultimamente, tá tendo muitos reprints e a gente tá, de fato, algumas coisas ficam mais acessíveis. Ao mesmo tempo em que parece que o jogo nunca foi tão caro, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que você não precisa de certas coisas pra jogar, meio que você precisa de certas coisas pra jogar também, entendeu? Então a gente começa a entrar num loop, num paradoxo aqui muito chato e complicado. Uma coisa que a Konami adotou há não muito tempo é o seguinte: geralmente esse reprint ele também via Mega Team.
e posteriormente em outras coleções. Mas primeiro reprint na Mega Team, tá? Mega Team é o quê? Tem as cartas são lançadas na temporada, nas Main Collection, então vamos supor que são... supor não, né? São 4 boxes de Main Collection por temporada. Ou seja, em um ano, que começa meio que em agosto, terminando em agosto do outro ano, né? Pelo menos a temporada de Yu-Gi-Oh! É assim. Daí, aquelas 4 Main... Era assim antes, tá? Aquelas 4 Main Collection vão ser coletadas as principais cartas e jogadas na Mega Team, que é o punhado dessas cartas, e meio que a Konami literalmente reprintava ali. Então, se o Prosperity tenta na coleção Secret, ele vai vir como reprint na Mega Team com raridade Secret. Exatamente. Era a mesma coisa. A diferença é que o código da carta vinha diferente. Isso não faz muito sentido. Pra que eu vou querer o reprint da carta na mesma raridade que ela já tinha? Então, uma coisa que a Konami começou a fazer foi mudar a raridade das cartas. E aí, o reprint na Mega Team vem com a raridade diferente do print original da box. Isso faz mais sentido, tá? Porque por mais que seja maneiro eu querer aquela carta Secret lá da Main Collection e que era cara pra caralho, o reprint vai ser Ultra. O que talvez não seja tão legal porque eu gosto de carta Secret, foda-se, tá ligado? Se você quer a carta Secret, compra o print original. Agora, o reprint veio com uma raridade diferente, faz muito sentido. As cartas do Salamangreat, por exemplo, vieram todas como cartas como Zera. E aí quando veio o print da Mega Team, na primeira vez que eles fizeram isso, eles colocaram com uma cartinha foil. Tem aquelas cartas secretzinha, né, que é um secret diferente da Mega Team, e que veio foil. Daí agora o deck de sala tem os reprints e agora é foil. Tá ligado? Fluffle veio assim numa coleção específica, mas enfim, na Mega Team veio dessa forma. O que é maneiro, tá? É bem maneiro. Agora, a gente entra em outra parada. Percebe o caminho que eu falei de uma carta que tem uma raridade, não tem raridade, e ele vem com raridade no reprint, e beleza. Pode ser mais caro? Às vezes nem é, mas enfim, isso acontece. Mas e por que o caminho inverso não acontece? Deveria acontecer com mais frequência do que acontece hoje. Por quê? Se você pega uma carta como, por exemplo, o Nibirelson aqui, tudo bem que aí tudo tá em volta de carta que é relevante pro metagame, blá 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 blá, mas eu acho que deveria ser muito mais democratizado do que é. E pelo menos as staples. Os decks, não, tá? Os decks deveriam ser caros. E aí entra numa parada, ó o que eu acho. As staples, em geral, ela pode ter um impacto muito grande no metagame e ela vai ser lançada e vai ser cara, tá? Vai ser cara, porque o impacto inicial que ela tem é alto, beleza. Mas o reprint... Se é a mesma coisa, não pode. A primeira vez que eu notei, né, quando eu já tava jogando, foi um Borreload Dragon. O Borreload Dragon tinha vindo na primeira leva de links, né? Quando começou a existir o link, veio o Borreload Dragon, que era caro, era pra cima de R$100, veio o reprint dele da Mega Team, e o preço ficou igual, ficou a mesma porra. Que porra é essa? E a raridade, se eu não me engano, era a mesma. Então não fazia diferença eu ter o reprint. Ah, tudo bem que tem gente que tem essa vaidade, né, de ter o First Edition, foda-se. Mas a diferença deveria ser os preços. Ou raridades, se for o caso. Mas, como que o print tem o mesmo preço do reprint? Ou, pelo menos, não diminuiu tanto? Que porra é essa? A parada do reprint, o conceito primordial é baratear, democratizar o jogo. Porque sempre virão novas coleções. E nessas novas coleções sempre virão novas cartas. E se você se interessar, você vai comprar coisa da nova coleção. Entendeu? Mas aí entra uma parada muito escrota. Porque uma das coisas que a Konami fazia pra poder forçar você a querer comprar as coisas das novas coleções era bater nas coisas antigas pra você querer comprar as novas. Isso é um pouco desonesto até, mas funciona. Funciona muito. Agora, isso não existe mais. E aí entra na outra parada, que eu acho que os decks sim deveriam ser caros, mas as staples não. Mas por que isso não acontece? Porque não temos mais incentivos, tantos assim, pra comprar os decks novos, tá? Por quê? Porque eu posso jogar com um dos 50 decks que existem no metagame. 50 decks, eu posso escolher qualquer um. Ah, eu vou ter tanta chance? Talvez quando chegar o Splite não. Pré-Splite você pode. Você pode escolher dos 20 decks que tem por aí, eu falei 50 de mil pra 20, né, você entendeu? Você pode escolher qualquer um dele, e aí você compra a engine e vai dar bom. Mas o que fica caro nisso tudo? As staples. Porque os decks têm aos montes, tá ligado? Então, por isso, as staples não vêm barateando. Não importa se tem reprint. O que eu acho que deveria acontecer é... Veio o Nibirão aqui na primeira coleção, foi inclusive exclusivo a Mega Team. Veio o Nibirão na Mega Team, beleza. O próximo print dele, que já teve Gold, se eu não estiver enganado, e teve outra da Brothers of Legends, já tiveram 2 reprints, e a carta não sai desse preço. Que porra é essa? Como é que pode? Por que não veio um print? Tipo assim, ela veio na Gold, beleza. Por que ela continua cara? Porque a tiragem é baixa. A Konami deveria, mesmo que quer fazer nessa raridade, beleza. Põe tiragem mais alta, porra. Põe tiragemzinha mais alta pra fazer ficar no máximo. 100zinho, um trio de Nibiru pra gente, vai, no máximo. É relativamente tranquilo.
menos até, tinha que ser 10 conto essa merda aqui com o reprint, tá? Por quê? Você vai ganhar dinheiro no deck que você lançar, nas staples novas que você lançar. Essas aqui que tá tendo reprint, mano, faz a parada mais baixinha, ou então pelo menos põe uma tiragem dela boa, que é a coisa que a Mega Team do ano passado fez. As coisas, por mais que a raridade não tivesse diminuído, a tiragem foi maior. E isso deu uma sensação de você ver as cartas mais vezes. Por consequência, as cartas da Mega Team não são tão caras. Um Zeus, por exemplo, tem uma carta de 100 reais, e é uma das mais caras da Mega Team do ano passado. Percebe isso? Tipo assim, não tinha uma carta que sozinha você pegava e bum, 300 reais nessa carta de reprint. Não tinha, isso é ótimo. Ótimo. Você aumentou a tiragem, manteve a raridade alta. Isso pode acontecer, mas eu acho que seria melhor ainda se você deixasse a raridade dele bem menor e a tiragem continuasse alta. Ou pelo menos que a tiragem fosse em baixa, mas uma carta sem raridade com tiragem baixa, por mais que ela fique cara, não vai ficar tão cara, tá? Mas, enfim, o ideal é que seja democrático os reprints. Você tem o Ash, que até hoje custa esse preço aqui. Tem esse preço que eu acho que é até um pouco fora... Ah, só pode, né? Carta de OCG. Que aí por tá com esse preço. Mas olha o preço de um Ash, que já teve reprint comum. Continua com esse preço. Não faz muito sentido, né? Não é o conceito de democratizar o jogo. E aí que eu acho que entram as paradas dos falsos reprints, da falsa democratização. Por mais que tenha essa diferença absurda de um Access Code. Caralho, isso aqui é da coleção Gold? Que porra é essa? É porque é esse inglês, né? Meu Deus, que lixo. Enfim, tem esse preço de Access Code aqui, veio o reprint e tem um preço aqui, ó, 110, mas é em japonês, né? Enfim, foda-se, ó. 570 o Access Code. E o reprint não é tão mais barato que isso, tá ligado? Então acaba gerando essa parada de falso reprint, de falsa democratização nesses reprints, que são muitos, mas as cartas de fato que necessitam acabam sofrendo esse tipo de coisa, o que é chato. Eu acho que Staple, o print original vai causar um impacto, beleza, deixa ele caro pra caralho, 1 ano é tempo suficiente. O reprint barato gera venda, a galera não entende isso, gera venda e menos frustração. E quando esse tipo de coisa, e às vezes rola essa parada da Konami, tirar uma carta boa de uma coleção, porque já tem muito reprint ali, e jogar pra uma outra, que é uma coleção horrível, que eles só lançam por lançar, tá ligado? Mano, essa Brothers of Legend é um lixo de coleção. E a Konami, o Droplets, é da mesma coleção dos Dogma. O Dogma veio na Mega Team do ano passado, mas o Droplets não. Por quê? Porque eles adiantaram pra colocar em um outro reprint aleatório em uma coleção ruim. O que acontece quando esse tipo de coisa rola? O Droplets é a carta que vai vender aquela coleção. E aí por isso ele tem que ser caro. E aí não adiantou ter reprint, saca? O Access Code é a mesma coisa. Eles não colocaram na coleção da Mega Team, que eu acho que era pra estar na Mega Team também. Não colocaram. Deixa eu ver. Adamas Peito. Adamas Peito veio? Não, Adamas Peito é antes. Puta que pariu. Que carta que veio na coleção que veio de reprint na Mega Team? Porra, eu não lembro, cara. Mas eu tenho quase certeza que era pro Access Code vir na Mega Team também. Não veio. Veio na porra da coleção Gold. E não tem nada lá, nada, a coleção é um lixo, lixo completo. E o Access Code é a carta que vende aquela coleção e a tiragem dele é baixa. Ou seja, ele continua caro. Não faz diferença ter reprint nesse contexto. Tipo, a raridade é diferente? É, mas caralho, o reprint em si não faz diferença, entendeu? Então, essa é a pica. Isso é que me deixa muito puto com os reprints que rolam por aí, cara. Por exemplo, Prosperity que tiver, reprinta essa merda superzinha, mano. Deixa uma tiragem boa, tá ligado? O Access Code é a mesma coisa. Porra, pra quê? O deck de boneco de anime gosta muito dessa merda. Depende dela, o Ignister, Salamangreat, que são decks democráticos. Mas além disso, tem staples pra comprar também, entendeu? Então, tipo, mano, as staples que têm reprint, elas deveriam ser baratas. Baratas. O fato, o gerenciamento de banlist com X-Decks, o gerenciamento de lançamento de coleções, o gerenciamento de power creep por causa da ausência de hits, tudo isso tá no bolo de como você lança uma coleção. E aí você acaba transportando algumas cartas que são chaves, que você espera muito em uma coleção de reprint, você tira dela pra colocar em outra coleção, pra vender aquela coleção que é ruim, que é o caso do Access, do Droplets. Provavelmente o Prosperity vai ser assim também, cara, porque já tem cartas boas pra vir na Mega Team. Eu sei que tem, mas tipo assim, carta boa... O Prosperity é o carro-chefe, entendeu? Se não vier o Prosperity na Mega Team, por exemplo, porque eles vão colocar em uma outra coleção horrível de reprint, o Prosperity vai continuar caro. E aí não vai fazer diferença ter reprint, sabe? Isso que é horrível. Tudo bem que eu tô falando do ponto de vista de Brasil, né? Porque lá fora, com certeza, os reprints melhoram bastante pra galera, mas é foda. Uma coisa como o Impermanence, por exemplo, que é, tipo, muito frustrante também, que teve reprint no Structure Deck, superzinho e tal, e continua 90 conto uma, tá ligado? Você vai ter que pagar no mínimo. Você vai comprar um Prospect aí sendo bem brother, 70 conto cada, 210 num trio.
mas dificilmente você vai achar. Geralmente é 80 conto pra 90 conto. E você põe 3 delas aí, pra você ter o Impermanence. O que não deveria acontecer. Ela teve um print, ela teve o print original em Flames of Destruction em 2018. Teve um reprint que eu não lembro exatamente onde foi. Dual Power, teve um reprint na Dual Power, onde o preço dela tá aqui na map, tá R$107. Teve o reprint no Structure Deck, e tá 80 conto essa porra. E teve o Structure Deck da Mago, na porra da coleção da Gold. Que merda é essa? Como é que a carta tem 4 reprints e não baixa disso aqui de valor? Isso aqui não faz sentido, entendeu? E é a gerência inteira em volta disso que é ruim. Vende pra caralho, isso que é foda, tá ligado? Mas, por exemplo, eu espero do fundo do coração que a tiragem de uma Gold da vida que tem esse Access Code, que essa Brothers of Legend que teve o Droplets, seja ruim. Porque é pros caras aprenderem que, mano, tem que ter o reprint delas. Na coleção que, tipo, que tenha muitos reprints, tá ligado? E que você deixa ela acessível. Isso é que deveria acontecer, sabe qual é? Deixar acessível. Nessa coleção horrível, tipo, Brother of Land da vida, esse tipo de coisa, caralho, põe reprint de algum deck, porque aí entra outra parada, tá ligado? Que tipo assim, quando não tem coisas boas pra vir, que justifiquem você a comprar coisa da nova coleção, porque tudo que já existe já é muito bom, eles acabam colocando uma estepa ou outra que seja boa, e que isso segure a coleção. Mas vem decks novos lá, certo? Vem. E pela ausência de coisas boas na coleção, os decks novos se tornam caros. Foi o que aconteceu com Marinces, por exemplo. E uma cacetada de deck tem por aí. Dragon Maid, a coleção em que via aqueles decks ali, não tinham coisas boas. E como esses decks eram novos e tinham um mínimo de apego em alguma coisa, coloca a raridade alta neles. E por isso, o deck tem duas coisas horrorosas. Ele é ruim e ele é caro. Quando esse tipo de coisa acontece, reprinta numa coleção horrível dessa, um Brothers of Land da vida. Reprinta lá, tá ligado? Ao invés de jogar o Droplets pra frente pra reprintar numa coleção dessa. Eu acho que isso ia vender mais. Ia tornar o jogo democrático. E aí você força a galera a comprar coisa nova. E essa coisa nova vai ser cara. O deck novo vai ser caro. Mas não. Ao invés disso, tudo é caro. Mas não importa, porque tudo vende. E a gente compra mesmo assim. Mas dá uma raiva e uma frustração. Deveria ser democrático isso aqui. Pelo menos as staples, que tem anos do lançamento. Não faz sentido continuar vindo reprint, short, com raridade alta e cara. Não faz sentido, tá? Essa que é a pica. Eu espero que você compartilhe da mesma indignação que eu. Espero que eu tenha estourado teu ouvido com esse microfone horrível. E é basicamente isso. Diz aí o que você acha. É muito difícil que você discorde de mim, mas mesmo assim tem maluco pra tudo aí, né? Valeu, pega o paninho, joga aí, começa a passar porque tá na hora. Valeu, falou e até mais. Eu não sei se ficou óbvio, mas o que eu tô falando não é que a Konami deixe de ganhar dinheiro não, tá? Eu acho que dá pra ganhar dinheiro mesmo assim. E deveria ser feito pela democratização do jogo, que foi um dos objetivos do Master Duel, inclusive democratizar o jogo, que não acontece. Enfim, mais uma vez, valeu, falou, até mais.